acha que vampiros não existem na vida real? Bom, eu sou Carol Capel e estou aqui de novo no canal Warner Play para te contar uma história que vai te fazer repensar o fato de que vampiros são apenas criações de filmes de ficção científica. Existe uma história muito antiga e muito obscura que é repetida em vários lugares da Europa sobre uma escola real de vampiros. Não esses de filme, não, mas sim aqueles vampiros ligados ao ocultismo, à magia pesada e à drenagem de energia vital. Essa escola aparece principalmente na Romênia, nas montanhas próximas à Transilvânia. E o nome dela costumava ser escolomancia. Só que em alguns textos ela aparece como escolomense. A regra é sempre a mesma. Só podem 9 alunos por vez. Ou seja, essa escola não é uma metáfora. É uma escola que existe de verdade. Porque nos relatos ela é descrita como um lugar físico. Geralmente uma caverna que existe dentro de uma montanha. E quem entra para essa escola, quem entra lá, permanece 9 anos sem sequer ver a luz do sol. E curioso o número 9 aparecer, porque 9, gente, é uma carta do tarô que se chama O Eremita. E essa carta é justamente o símbolo máximo do homem das cavernas, sabe? Dos mistérios ocultos. Agora, imagine você, por exemplo, viver 9 anos isolado do mundo, vivendo no escuro, aprendendo magia diretamente com um demônio que supostamente seria o mestre desse lugar. No fim de 9 anos, acontece um negócio que é uma coisa muito importante, né? Porque assim, imagina você ficar 9 anos dentro de um lugar e principalmente, imagine que no final desse período, um dos alunos nunca sai. Pois é exatamente isso que acontece, porque um dos alunos é escolhido ali para ficar para sempre como sendo o pagamento a esse demônio. Agora, os outros 8 que se formam nessa escola, eles voltam e eles recebem um nome de alunos Solomonari. E aí, lá dentro, esses Solomonari aprendem coisas específicas e vão levar essas coisas específicas para quando eles saírem dessa caverna. E essas coisas são invocação de espíritos e demônios, controle dos elementos da natureza, criação de tempestades, relâmpagos e até manipulação do ambiente e da energia. Gente, eu não tô falando de magia cristalina com incenso e pensamento positivo, não, tá? Eu tô falando de magia pesada, magia de domínio, de medo e de controle. Então, durante esses 9 anos que esse cara permanece lá dentro, que passa ali naquela caverna, os relatos dizem que eles passam por experiências de terror extremo, daquelas que corrompem a alma. E depois disso, essas pessoas, elas já não seriam mais humanas no sentido comum. E é exatamente por isso que essas pessoas, que esses alunos, são associados ao vampirismo real. E, gente, eu não tô falando daquele vampiro de dente grande que fica com capa e sai do caixão. Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando de vampiro como alguém que realmente drena a energia vital. E um detalhe, alguém que vive ali à margem da humanidade, alguém que vive além da escuridão. E o detalhe da palidez extrema que sempre aparece nos relatos é que pessoas que passam anos dentro de cavernas sem sol, elas saem realmente brancas, muito pálidas, quase translúcidas. Então isso ajuda a gente a entender de onde vem aquela imagem clássica do vampiro. E é exatamente agora, dentro dessa parte aqui do vídeo, que entra ele, o rei Salomão. Sim, o rei Salomão, gente, ele que foi o terceiro rei de Israel, um rei muito famoso por sua sabedoria, mas que é utilizado até os dias de hoje em tradições esotéricas e ocultistas, porque para essas tradições ele é visto como um dos maiores magos da história. Então existem textos apócrifos, como por exemplo o Testamento de Salomão, que dizem que ele controlava demônios usando anéis mágicos e usando o nome de Deus. Esses demônios teriam ajudado Salomão, inclusive a construir o Templo de Jerusalém, sabe o Templo de Salomão? Ou seja, existe uma tradição inteira que liga Salomão a demônios e a conhecimento proibido. E é exatamente aí que essa história dos vampiros lá da escolomancia se conecta com o rei Salomão. Por quê? Porque o pesquisador Moses Gaster afirmou que a escola teria uma origem na chamada Escola do Rei Salomão. Já Elizabeth Miller, que é especialista em Drácula, disse que o nome escolomancia pode estar errado e que o correto seria algo que como Escola Monaro, que significa literalmente escola dos descendentes de Salomão, ou seja, os Solomonari, essas pessoas lá que viveram nessas cavernas, que aprenderam
cresceram com demônios a serem vampiros seriam pessoas que seguem uma tradição muito antiga ligada ao conhecimento oculto que é atribuído a Salomão. E essa história, gente, por incrível que pareça, não aparece só na Romênia. Ela também surge na Espanha, principalmente na cidade de Salamanca, porque lá existem contos medievais que falam de uma escola de demônios que ensina exatamente 9 estudantes por vez, ou seja, mesma estrutura, mesma lógica, mesma história. Então, não é coincidência, e é exatamente aqui que o vampirismo entra. O vampiro moderno, ele fica famoso por causa do Bram Stoker, que é o escritor do livro Drácula. Só que o Stoker, gente, ele não inventou essa história, ele não inventou absolutamente nada disso, mas sim, ele se baseou em textos antigos, na história de Vlad, o Empalador, e também em tradições hebraicas e sumérias, especialmente ligadas à figura de Lilith. Lilith, vocês sabem, né? Ela é associada à noite, à sedução, à drenagem da energia vital, e ela atacava recém-nascidos e homens, sugando a força deles, sugando a vida e a energia. E sim, gente, isso é vampirismo. Não apenas vampirismo de sangue, mas sim vampirismo de energia. Então, quando você junta tudo isso, né? Escolomancia, Solomonari, Salomão, Lilith, demônios, isolamento, drenagem de energia, o que surge não é uma historinha de Halloween, né, gente? É sim uma ideia de uma escola real de vampiros, entendendo o vampiro como alguém que passou por um processo muito extremo de corrupção espiritual e energética para se tornar o que se tornou. Então, se tudo isso é 100% real ou não, a gente não pode provar, mas o fato é, essa história aparece em várias culturas, com os mesmos números, com os mesmos padrões e os mesmos detalhes. E quando tem muita gente em lugares diferentes contando a exata mesma história, a chance de ser só imaginação começa a cair, né? E no final das contas, gente, talvez o vampiro nunca tenha sido um monstro de filme, mas sim, talvez ele tenha sido alguém que atravessou ali um limite que a maioria das pessoas nunca ousou atravessar e por isso se tornou o que é. Agora, se você tem curiosidade sobre o universo dos vampiros, aqui vão 3 indicações de filmes imperdíveis da Warner sobre o tema. Tem Pescadores, Garotos Perdidos e Entrevista com o Vampiro. E você pode comprar ou alugar esses filmes nas principais plataformas digitais, sem precisar pagar nenhuma assinatura. Mas e aí agora? O que você pensa sobre isso? Me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que vampiros são reais, se você acredita que eles são reais ou não, ou se você acha, sei lá, que eles são criaturas inventadas apenas para a ficção, criações da ficção. Conte-me tudo aqui embaixo nos comentários e eu vou ficando por aqui, mas eu posso aparecer a qualquer momento aqui nesse canal, viu? Eu posso voltar aqui a qualquer momento desvendando mais mistérios, contando coisas esquisitas, então fique ligado por aí e vai! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.